Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar do poder do eu sou. Esse poder que transforma, né, o nosso subconsciente e assim vamos mudar, né, a nossa vida, né? Deixarmos de sermos vítimas, né, não merecedores para sermos vitoriosos, né, e autores, né, da nossa própria realidade, que já somos, mas uma realidade, né, positiva que nos traga alegria, né, contentamento, né, não negatividade. E hoje vamos falar de um mestre em hipnose, né, Jim Curtis, como se assim o nome dele, né, é um americano, ele é especialista, né, em hipnose, ele é escritor, e eu assistindo essa entrevista achei super interessante, né, que ele passou por alguns desafios, mas ele não acha que, não fala nunca que ele não merecia passar. Através desses desafios que ele passou, né, veio um aprendizado e hoje ele é uma pessoa, né, que ele considera melhor, que ele consegue estar controlando, né, dando a direção da vida dele, das emoções, do sentimento dele e da mente dele. E assim, ele fala de algumas armadilhas, né, mentais que atrapalham a nossa vida. E a primeira armadilha é a armadilha de negatividade, né, viés de negatividade. Esse viés de negatividade é quando, assim, tipo, você tá numa rede social, vamos dar esse exemplo, e ali tem 1000 elogios para você nos comentários, mas tem uma crítica, né, negativa, tal. Aí você vai fazer o quê? Você vai se apegar na crítica negativa, né? Em vez de você olhar para os elogios, né, a parte boa, você vai nenhum comentário negativo, você vai ficar se apegando naquele comentário negativo. E o outro viés é viés da confirmação, que é tudo que você acredita, né, porque você está criando, é criador, vai se confirmar na sua vida, né? Ele fala de um exemplo que é bem, né, gente, interessante, né? Assim, embora acontece muito, né? De você ter relacionamentos, né, caóticos. Porque quando a gente, né, tá na infância, a gente, ou através dos pais a gente vê, ou através de pessoas próximas, relacionamento, às vezes com muita briga, desentendimento. Só que depois essas pessoas fazem as pazes, né? Aí você cresce com aquilo, que achando que amor é isso. É você viver brigando, brigando e depois fazer aquelas pazes e tá tudo bem. E fica nesse ciclo vicioso e depois briga de novo, faz as pazes. Fica numa montanha russa, né? Você vive naquela turbulência que você não sabe o que pode acontecer, né? Hoje tá bem, amanhã já não tá. Então, através da hipnose, ele consegue, né, tá mudando isso, transformando, né, as crenças que a gente teve que acabar essas crenças colocando, né, na nossa cabeça, né, sem intenção, mas acabou que a gente absorveu, né, o jeito de viver de outras pessoas. E assim, tem a hipnose que você pode, né, encontrar um especialista e você tá fazendo, mas também tem a auto-hipnose, que eu vou passar no final, uma técnica que você pode estar fazendo em casa com você mesmo. Em casa, em qualquer lugar que tiver tá tranquilo, você pode estar fazendo essa hipnose. Ele passou por alguma adversidade, né, na vida dele, que ele trabalhava uns 80 horas por semana. E ganhando dinheiro em grandes empresas, né? E ali o que importava para ele era aquilo, mesmo que outras partes da vida não tava boa, né? Mas até ele começar a sentir o corpo travar, começou dormência nos pés, né? Dificuldade de andar, e aí foi subindo para as pernas, né? Foi até a coluna, né, ali afetando os nervos, mas ele fala que ele ficou um tempão sem diagnóstico. E nisso foi passando de um ano, ele estava em uma cadeira de roda. Foi quando ele foi fazer
ressonância, né, magnética e descobriu uma lesão na medula. E o que ele percebeu ali, né? Que vários tratamentos, muita dor que ele sentia, e ele foi procurar outras alternativas, né, para aliviar aquilo. E começou na meditação, ele foi a alguns retiros, né, que a meditação ajudou muito, e foi em alguns retiros, e aí descobriu, né, a hipnose, que se identificou bastante, né, e começou a fazer hipnose, e ali com um especialista e ajudando ele a mudar, né, controlar as emoções, né, da vida dele, o sentimento, e ele percebeu que quando ele ficava alegre, momentos de alegria, momentos de diversão, acho que a citocina, né, esse hormônio aumentava e a dor diminuía. Tinha às vezes que ele nem sentia dor, e quando nesses retiros, nessas sessões, aí ele saía e ele percebia que sentia tão bem, né, tão em paz, que a dor amenizava, então ele nem estava sentia dor, né, nos nervos. Então, ele conseguiu, né, mudar isso, e hoje em dia tem livros, né, faz palestra, tudo, e ensina, né, essa técnica de você estar mudando. E o que ele fala, que a gente precisa, né, largar a crítica, de ser crítico conosco mesmo, o medo, gerenciar. Você tem que, aos poucos, né, porque às vezes as coisas é aos poucos, né, o medo, a ansiedade, a tristeza, você liderar esses sentimentos e emoções, né, então, e quando você fazer a técnica, igual eu vou estar passando agora, você tem que sentir, procurar sentir. Se preparar para isso, né? Porque não adianta você também ficar usando a técnica do eu sou, eu sou feliz, eu sou a energia do dinheiro, e você não sentir isso de verdade. Você tem que sentir. Uma coisa que me faz me despertar, né, esse sentimento da fé, de crer, é de saber que eu não posso ser o que Deus não é. Deus não é tristeza, Deus não é ansiedade, Deus não é medo, né? Deus não são os pensamentos acelerados. Então, eu tenho que ser tudo que Deus é. Deus é a abundância, Deus é a prosperidade. Só a gente olhar na natureza, eu começo a refletir sobre isso, e aí a gente, né, o peito vai enchendo, que é bom você fazer essa técnica e você sentir realmente. Então, que a gente acaba ofuscando o que a gente tem de melhor, e é isso que a gente tem que ali, né, buscar isso, que está ofuscado, né, e deixar essa luz, né, do eu sou, a luz de Deus sair, né, porque a gente se torna uma pessoa muito limitada de crenças que a gente foi ensinada, né, não por maldade de outras pessoas, elas também foram ensinadas dessa maneira e passa pra gente, aí a gente fica medroso, né, tudo ansioso. Então, é bom, né, que a gente vai, né, trabalhando, tem como trabalhar isso aos poucos, né. E a técnica é o seguinte, você vai ficar num lugar tranquilo, né, vai respirar 3 vezes dentro da sua cabeça mesmo. Você vai olhar para sua testa, aí segura o ar um pouquinho só, olhando para sua testa, depois você solta o ar. Aí de novo, respira. Ó, respira. Olhando para a testa. Segurou. Solta o ar. Aí, respira. Isso umas 3 vezes. Aí o que você vai fazer? Você
vai sentir, né, vai ouvir, assim, sentir os olhos fechados, o ambiente, né, ao redor. Os sons, os barulhos, né, os movimentos ao seu redor. Você vai sentir o seu dedo da mão direita, os dedos da mão direita. Você vai prestar atenção, os dedos da mão direita vão formigar. Aí você vai prestar atenção na mão esquerda. Vai formigar também. Aí você vai fazer uma contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Aí depois dessa contagem, tudo assim na sua mente, olhos fechados. Se você quiser sozinha, né? Se estiver sozinha, quiser abrir o olho, olhar para cima, para testa, mas é em região da testa, né? Que você vai olhar. E aí você fez a contagem, e aí a mente já tá, né? Digamos assim, já aberta, o subconsciente. E aí você vai falar as palavras do primeiro eu sou, né? Eu sou a paz. Eu sou a alegria, eu sou saudável, eu sou a energia do dinheiro. E aí você vai estar falando o que você quiser. Eu sou e sentindo aquilo, né, gente? Como eu falei, procurar sentir, porque a gente realmente somos tudo isso, né? É que nossa mente foi reprogramada, né? De maneira, a nossa e de milhares de pessoas, né? Programadas de maneira errada. Então agora a gente foi programado, na verdade, desde criança, e agora a gente vai reprogramar. Então você vai falando isso. Aí quando você falar, eu sou, né, a alegria, aí você faz a contagem para voltar, né? Só que aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. E aí você volta. Quando você voltar, você vai ver assim uma paz, uma tranquilidade. E você pode estar fazendo, né? E deve fazer isso, né? Sempre plantando, né? Você plantando coisas positivas no seu subconsciente. Você vai sempre, né? Como todos os dias, se você puder pela manhã, de noite, antes de dormir, relaxar. E aí dar esses comandos para sua mente, fazer esse espaço e dar esses comandos. Tá bom? Espero que vocês, né, gostem e pratiquem, gente. Pratique, seja cientista, né? E faça essas experiências aí, faça essa experiência para você ver. E comenta aqui se você já conhece o decreto do Eu Sou. Comenta quando você fizer, o que você sentiu, tá bom? Beijos e até a próxima.